Bom dia, queridos irmãos. Que Deus abençoe a sua vida. Que essa meditação traga resposta às suas orações. Romanos 8:28 diz assim: Sabemos que Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que o amam, dos que são chamados segundo o seu propósito. Glória a Deus. Muitas pessoas pensam que servir a Deus, andar pela fé, é fácil. E até parece ser fácil, mas não é tão simples como a gente imagina. Porque acontecem coisas que contrariam muitas vezes o que a palavra afirma, ou que muitas pessoas dizem que a palavra afirma, a palavra diz. Porque há momentos na nossa vida, talvez até períodos longos, inclusive que coisas acontecem que contrariam exatamente a nossa convicção quanto àquilo que cremos. Pelo menos parece não fazer sentido. Nos leva em algum momento a pensar que há alguma contradição entre o que eu creio, entre o que eu ouvi e entre o que a palavra diz. Andar pela fé não é tão simples, pois haverá situações que ela vai desafiar ou provar nossa confiança em Deus. Pois há coisas que acontecem que não compreendemos. Coisas que acontecem que indagamos, será que eu estou na igreja certa? Será que eu ouvi a pregação certa? Será que a Bíblia é verdadeira e eu posso confiar? Porque elas vêm e nos levam a uma situação, como Jó, por exemplo, que entrou em conflitos quando ele se viu numa situação extremamente difícil e ele procurava razões, procurava motivo no seu próprio coração e ele não encontrava. Andar pela fé é preciso ter esta certeza, esta confiança de que Deus tem controle de tudo. Senão, há uma grande possibilidade de naufragarmos nessa fé. Quando parecer, então, que estão vivendo uma contradição. Aqui o texto diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Se eu entendo bem esse versículo, ele está falando até de coisas que não são agradáveis a nós, de coisas que acontecem que talvez tragam até tristeza, decepção, desilusão. Mas a Bíblia diz que tudo coopera. O que Paulo quer dizer com isto? Ele quer dizer que, mesmo quando o mal ocorre, se nós confiarmos, permanecermos firmes no Senhor, Deus pode transformar todo o mal em bênção. Eu me recordo de José, quando ele se revelou aos seus irmãos, ele disse uma palavra. Seus irmãos surpresos, e a certo ponto com medo de sofrer alguma perseguição de José, e José vendo que eles estavam apavorados, ele diz: não se preocupem, não foste vós que me enviaste para este lugar, mas foi Deus. José não está dizendo que não houve maldade. Ele está dizendo que, apesar da maldade dos seus irmãos, Deus estava no controle. Deus tinha um projeto muito maior, que era preparar uma situação para livrar o seu povo da morte certa pela grande fome que viria sobre toda a terra habitável de então começar no Egito. Deus estava agindo. Por trás da maldade dos seus irmãos, Deus estava agindo. Foi isso que José compreendeu, que Deus transforma o mal em bênção. Então, quando Paulo diz que tudo coopera, ele está dizendo que até as coisas ruins, elas são conhecidas por Deus. E se nós confiarmos em Deus, se nós dependermos de Deus, se permanecermos firmes no Senhor, crendo que aquilo só aconteceu porque Ele permitiu,
por um propósito maior, Ele transformará todo mal, todo caos, tudo que você possa imaginar em bênção, em teu favor e, acima de tudo, para a glória do nome dEle. É esse tipo de fé que nos faz atravessar vales sombrios, que nos faz andar em meio às tempestades, que nos faz confiar crendo quando todos estão desistindo e olhando para trás. Deus transforma mal em bênção. Deus exalta quem confia nele. Deus tem o controle de todas as coisas. Portanto, eu não sei o que você está vivendo, só sei, confia em Deus, pois tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Ele faz com que tudo concorra para este bem. Confie nele. Deus te abençoe, em nome de Cristo Jesus. Querido Deus, é difícil explicar porque coisas acontecem, porque nós muitas vezes ouvimos uma fé muito certinha, tudo direitinho, ó Deus, como se fosse uma matemática, uma aritmética, Senhor, cujo resultado será realmente aquilo para o qual ela vai conduzir, Senhor. Mas a fé não é algo certinho, mas a fé transforma e faz com que tudo concorra para o bem daqueles que te amam, porque o Senhor age sobre todas as coisas para a glória do teu nome na vida daqueles que em ti confiam. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém.